Bom dia, sejam bem-vindos a mais um pré-market aqui no canal da BMC. Sou Marco Prado e a gente está aqui todo dia às 8h30 da manhã, falando de muito mercado financeiro, te ajudando, preparando para as operações do nosso dia a dia. Hoje a gente vai trazer, atualização de como estão as bolsas lá fora, quais são os números importantes que vão ser ao longo do dia, repercussão ontem da manifestação, digamos assim, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, uma carta à Fazenda, possíveis aí algumas manifestações ao longo do caminho, como é que a Bolsa vai se comportar, se ela vai continuar na euforia que a gente está vendo aqui atrás, tudo verde, tudo azul, né? Também tivemos ontem o IPCA, dando uma animada, principalmente as ações de varejo. Fala do presidente do Banco Central americano ontem. Olha, bastante coisa aí. Convidado, eu vou já chegando, vem qual vai ser o nosso primeiro bom dia. Antes de dar bom dia para os nossos participantes de todo dia aqui, ó, o Gabrielzinho dando bom dia, o Dari também, Michele Duda, bom dia. Michele. Lucas dando bom dia, Silvião, um beijo para Dona Eva, a mãe do Ericão. Então, sem mais delongas, que eu tenho muito cara bom aí, os dois caba bom para trazer mercado financeiro para a gente falar de economia aqui. Guga Almeida e Eduardo Boixá. Bom dia, meus queridos, como é que vocês estão? Belezinha aí, tudo certo? Tá recuperado? Zerado. Ótimo. Foi na hora que eu fui dar a bicicleta para fazer o gol, na hora da bicicleta, entendeu? Porque craque é fogo, né? Só faz gol de bicicleta. Aí bate as costas. Claro. Mas vamos lá. Pessoal, seguinte, ó, o Guga, o Edu, ontem, pelo que a gente está vendo aqui, Bolsa, olha que euforia, né? A gente teve ações como a Magazine Luiza subindo mais de 7%, lojas americanas e Via Varejo. Queria dar uma pergunta para vocês, é que assim, a gente teve ontem o IPCA, veio um pouquinho acima da projeção, mas as ações de consumo ignoraram o indicador e subiram. E hoje, a gente vai continuar com o mercado otimista ainda, mesmo com as bolsas lá fora, mas a gente teve aí um recadinho do presidente do Banco Central brasileiro à Fazenda. Como é que vai ser o comportamento da Bolsa hoje? O que a gente pode esperar? Começando aí com o mais velho, viu? Com o bem mais velho, Guga. Vamos deixar o Edu, que ele é bem mais velho que a gente. Para com isso, tô começando agora. Então, cara, o mercado entrou nessa onda boa aí. Eu acho que a Bolsa estava barata, né? A gente vinha falando isso aqui há alguns dias já, né? No geral, a Bolsa está barata. Meu grande questionamento para não estar na Bolsa é que tem juros de 14% ao ano no Brasil, né? Então fica difícil você comprar qualquer coisa com juros de 14% ao ano no Brasil. E a gente tem vivido nesses momentos aí, né? Tem picos de alta, picos de baixa. Mas se pegar o range ali, a gente não sai desse range de 100 mil, cento e poucos mil, com 110, 115, quanto tempo, né? Então, acho que precisa de alguma coisa aí para poder fazer o mercado sair desse range. Os últimos dias foram bons, tive uma parada na segunda-feira aí com a repercussão do que rolou domingo em Brasília, e depois engatou outra alta. Enfim, eu tô fora, tá? Eu não tenho nada comprado, não, tô olhando. Acho que tem muita gente operando no mercado com viés. Muita gente operando no mercado com viés, no sentido de que o mercado tem muito anti-PT no mercado, né? Muita gente que não vota no PT que opera o mercado. E essa galera não quer comprar o mercado porque tem viés, né? Vieses não nos ajudam no mercado financeiro. E pode ser que o mercado continue andando, o mercado continue andando. O dólar teve a grande saída já de pessoa física para fora, né? Muita gente mandando dinheiro para fora, o dólar está 5,20. Enfim, acho que se bobear, a gente pode conseguir alguma coisa andar um pouco mais ainda. Guga, uma boa observação aí que o Edu fez, né? O pessoal opera bastante enviesado e tem muita gente que não vota no PT, que está realmente aí esperando a tragédia, ou opera vendido ou não faz nada. Como é que você está enxergando esse movimento aí, Guguinha? Eu concordo com o Edu, né? A gente vinha conversando aqui durante essa semana, né? Principalmente segunda-feira ali, que a gente começou a semana muito, acho que agitado e emocionado, né? Com todos os eventos que aconteceram em Brasília, então todo mundo está com aquelas emoções à flor da pele, né? Inconformado, né, incomodado, então as emoções elas ficam muito fortes. E nesses momentos que tem a emoção mais forte,
ter que dar um passinho para trás e tentar olhar um pouco com clareza e com uma certa objetividade o que vai acontecer, né? E, pô, de certa forma, né, as coisas se acalmaram e, de fato, o mercado tinha espaço para poder melhorar, né? Porque se a gente for olhar, até queria que o pessoal compartilhasse um pouco a tela, já que o Marco falou ali antes do setor de varejo, né? E a gente pega aqui, por exemplo, Magazine Luiza, a própria Magazine Luiza, se a gente for olhar um pouquinho para trás, voltar ali em novembro, né, início de novembro, ela estava trabalhando ali na região de R$5. Não estou nem falando dos preços que já teve, né, há 1 ano e meio atrás, né? Estou falando aqui de novembro do ano passado, que era R$5. Você vai deixar muita gente triste se você lembrar esses preços lá atrás, viu? Só que se a gente voltar aqui para novembro do ano passado e comparar com o fechamento, por exemplo, de segunda-feira, tá? Pô, se voltar para aqueles patamares é uma alta de 76%. Olha, e é isso que a gente tem que pensar, né? Por exemplo, poxa, eu voltar um pouco para o final do ano passado no relativo, né? Porque para mim preço importa pra caramba, né? Porque o preço é o referencial se tu vai estar ganhando ou não vai estar ganhando numa determinada situação. Então, quando a gente faz esse tipo de conta, né, a gente vê que existem oportunidades pontuais na tela, né? Pô, muito interessantes. E aí puxo de novo o que a gente vinha conversando semana passada sobre a questão do... Tu não precisa alocar grande parcela do teu capital, não precisa abandonar a rentabilidade que está lá na renda fixa, né, que está lá com juros de 14%, como o Edu comentou. Eu posso deixar o capital lá, só que eu posso me expor no mercado no derivativo. Então eu pego uma pequena parcela, né, uma parcela muito pequenininha do meu capital, mas eu consigo ter esse benefício, né, percentual com a melhora dos mercados. Por isso que eu falo nessas últimas 2 semanas bastante da questão do se posicionar em derivativos, né, e não nas ações em si. Porque se tu vai nas ações em si, tu vai ter que expor uma parcela maior do capital e, querendo ou não, tu não quer deixar de surfar essa onda que se está tendo de juros altos aqui no Brasil. Então, quando a gente olha, né, e fica procurando essas oportunidades assim pontuais, faz todo sentido, né? E tem espaço e, obviamente, isso gera um impacto no nosso mercado, né? Então, o Magazine Luiza, se a gente for olhar, né, tem ainda espaço para continuar melhorando, já que a pergunta é, dá para melhorar? Eu acho que dá para melhorar, dá para voltar lá para 4,40, né? Lá para 4,40, mesmo assim 4,40, a última vez que teve 4,40 foi ali em dia 9 de novembro do ano passado. Eu tô vendo aqui. Né? Via Varejo, mesma situação. Né? O Via Varejo também tem espaço para poder melhorar. Então, o varejo, né, em si, que era uma das narrativas, né, que antes das eleições, né, naquele período ali, antes das eleições, que o pessoal falava, né, olha, se der governo PT, né, a gente tem que olhar para varejo, educação, né, era o que né, para consumo, para construtoras, né, o que o pessoal conversava. Então, não dá para esquecer dessa narrativa que vai passando o tempo, né? A gente tem que se lembrar, como é que era a cabeça da turma quando a gente conversava com as pessoas, com o mercado mais especializado, né? Quando a gente olha ali para as equipes de gestão, o que a galera falava? A galera falava, se der governo PT, vamos olhar para varejo, vamos olhar para educação, vamos olhar para esses setores. Se der governo para bancos, né? Se der governo Bolsonaro, vamos olhar para as estatais. Essa era a narrativa. E, de fato, o mercado está fazendo esses movimentos. Claro que tem aquele impacto das narrativas inesperadas, né? Não são nem os eventos inesperados, são as narrativas inesperadas, que são as narrativas da política, né? Que geram e destravam o emocional mais forte, né? Porque, como o Edu falou, né? O mercado ele trabalha enviesado, né? A gente tem que tentar, de alguma maneira, eliminar esses viés e tentar enxergar as janelas de oportunidade de fato que se tem no mercado, né? E tem alguns ativos, sim, que com um pouquinho de vento a favor, só o voltar, não estou dizendo que vai voltar para patamares que se teve um dia. Estou dizendo, por exemplo, do Via Varejo olhar aqui para patamares lá da metade de 2021. Não, estou falando aqui de voltar para os patamares que nós estávamos no final do ano passado. Né? Que estou falando de coisas há 4 semanas atrás. Então, 5 semanas atrás. Então, só para a gente ter essa reflexão, né? Tentando ajudar aí vocês no entendimento, nosso público no entendimento que tem de oportunidade.
Perfeito, e o Guga falou Mas dos é dados isso. falando em empresas de varejo, a gente tem vendas no varejo hoje, o indicador para SEC no Brasil, às 9 horas da manhã, e também estoque de petróleo hoje, uma agenda teoricamente um pouco mais fraca. O número mais importante da semana é o índice de preços ao consumidor, que sai amanhã nos Estados Unidos. E Edu, Estados Unidos, Powell falando um pouco mais tranquilo, falou, não falou nada. Powell, como você já havia dito na semana passada, Edu, que o mercado, o mercado financeiro, como modo geral, lá nos Estados Unidos, está de olho muito nos salários lá, né? Então, payroll na semana passada foi um dado extremamente importante e o Powell reforçou a sua fala acho que você conversou com ele, né? Você deve trocar uma ideia com ele, que ele falou, olha, a gente está preocupado com o preço dos salários ali. Os caras você trocou uma ideia com o Powell lá, então estudaram juntos. Mesma geração. Os caras fizeram do colégio junto. MBA. E aí tem esse indicador amanhã lá nos Estados Unidos. 2 perguntas e uma só. Depois eu vou dar bom dia para quem está falando aqui. A galera dando bom dia, elogiando o Boixá, elogiando o Guga. Aí a gente já vai, Francisco, enfim, a galera como um todo. João Gabriel. O Edu, 2 perguntas e uma só. Como é que está a sua posição lá fora das bolsas americanas? Você que estava vendido, zerou para não ficar antes do final do ano. E o que você está vendo aí para esse movimento da Bolsa Americana, já que a gente falou de dentro, agora falar um pouquinho de fora? Eu comentei aqui na semana passada, eu acho, eu passei o final de ano lendo ali os reportes de final de ano, os outlooks dos bancos, né? Na semana que a gente ficou fora ali entre o Natal e o Réveillon, eu aproveitei para dar uma lida geral ali nos outlooks e no geral a galera está pessimista, né? Ontem eu vi o Goldman Sachs revendo expectativa de recessão na Europa, né? Estava de menos 0,1 crescimento, passou para 0,5, 0,6, uma coisa assim. Mas revendo, principalmente em função de queda do preço de combustível. Eu acho que o mercado é um negócio complicado, né, cara? Porque tem tudo para cair, mas não cai, né? Lá fora, principalmente o S&P, ele tem tudo para cair, mas não cai. E, cara, eu aprendi ao longo do tempo que o que tem que cair não cai porque vai subir, cara. Então, eu não tenho posição, porque para o meu viés seria mais vendedor nesse momento, né? Mas o mercado parece comprador. A única posição que eu tenho, eu comprei dólar contra ien. É uma coisa que eu faço, eu opero bastante ien, eu gosto de operar ien. Acho que caiu bastante depois, né, das intervenções do Banco Central japonês, ele caiu lá de 151 para perto de 140, e depois eles reviram a questão lá do yield curve, lá o controle da curva de juros, aí ele caiu mais para perto de 130, deu uma estabilizada e acho que o ien é ruim pra caramba, eu acho bem ruim o ien, a economia japonesa. Então eu resolvi apostar um pouquinho contra, mas posição ainda pequena, tem uma linha de tendência de baixa ali, que ainda não rompeu. Rompendo, eu pretendo aumentar essa posição, acho que pode voltar para um 140 de novo, tá 132, alguma coisinha ali agora. Lá fora eu tenho essa posição. Só falando dos vieses aí, que a gente comentou de viés ontem, eu converso bastante com um monte de trader, né? Turma profissional, o cara que vive disso, tá? Ontem eu conversei com um grafista à tarde e ele pra mim, o dólar tá com toda a cara que vai cair, cara, mas não dá pra vender, cara, com esse governo aí não dá pra vender. Ele é grafista e anti-PT. Ou seja, tem muito viés no preço dos ativos. Tá pouco engessado. Mas muito viés. Não dá pra vender, esse dólar vai subir, né? Porque o governo é muito ruim. Tudo bem, teu governo é muito ruim, mas o gráfico está falando para ele, quer dizer, ele está indo contra a convicção dele ali. O cara só opera gráfico, ele não é um cara fundamentalista, não é um cara que olha nada. E o gráfico está falando para ele que era para cair, ele está falando para mim desde semana passada que o dólar vai cair. O dólar já caiu um monte, ele não pegou, porque ele tem um viés ali que ele está, está de olho no viés e o mercado, né? Óbvio que tudo pode piorar, né? O governo pode fazer bastante coisa errada no meio do caminho, mas por enquanto ainda não, né? Tirando a PEC do estouro, não tem nada muito fantástico na linha aí. Pode ser que o mercado continue melhorando, né? Tiver um pouquinho, se o Haddad soltar, né? O Ministério da Fazenda soltar um pacote ali de recuperação de... Tudo bem que nós comentamos aqui até ontem, né? Sobre isso. Seria um pacote via aumento de tributos, né? Não é via corte de gastos, que é ruim, né? Mas, pelo menos, diminui o rombo do ano, talvez o mercado se empolgue bastante com isso. Sim. Então, vieses não ajudam, meu querido, vieses não ajudam.
Contra fatos não argumentos, cara. O mercado realmente tem sido, olhando aí, o mercado financeiro como um todo, ele tem a preocupação fiscal, mas a Bolsa, aparentemente, a gente viu na semana passada 105 mil pontos, ontem já trabalhou acima de 112 e a gente vai traçar a abertura daqui a pouco com o Guga, abertura mais ou menos o que ele tem da projeção. E o dólar despencando aí, abaixo de 5,25 aí, caminhando aí próxima a 5,05, se você olhar, pelo menos quem é grafista aí, a tendência, a pressão de venda... Graficamente tem espaço. É impressionante, cara. Ontem eu tava operando lá, só tinha venda, cara. Você comprava e estopava, não tinha jeito. Talvez, vamos ver hoje a abertura aí, a gente vai falar da projeção daqui a pouco. A Adriana Gomes Rabelo tá falando, Guga, não compra Magazine Luiza nem a pau aí, ó. Tô fora de Magazine Luiza. E o Marcelo Wolf Fernandes... Não, mas ainda tô falando para comprar. O Marcelo, também não estou dizendo para comprar, estou só mostrando o espaço que o mercado tem para andar. Ela está dando a manifestação, acho que é verdade dela, deve ter tomado uma troletada aqui. O Marcelo Wolf, que é o George Clooney do Alto da Boa Vista, dando um bom dia para a gente também. O Moacir Alves está dando um comentário aqui, vamos ver quem mais. O Marcos Ramos, bom dia. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. É isso aí, Marcelo. Como o Boixá disse, sem viés. Guga, para hoje, a Bolsa lá fora, as bolsas operam tudo em alta, tá tudo maravilhoso aí, todo mundo otimista, né? A Alemanha lidera as altas na Europa com 1,15%. Tem indicador para ser estoque de petróleo único do dia, então não tem muita coisa. Vendas do varejo na largada às 9 horas. Às 9 horas a gente vai acompanhar esse indicador com você. Tem espaço para a Bolsa aí, teoricamente, um pouco positivo. O dólar opera muito de lado com os seus pares. Abertura da Bolsa. Vamos caminhar aonde que é a primeira parada, Guga? Pergunta difícil, hein? Pergunta de vamos olhar. Mas agora, assim, o Edu tá comentando, né? Comentou ali a Bolsa Americana lá, que tem espaço para cair, mas, pô, se não cai, a gente aprendeu que quando tudo tem para cair, quando não cai, sobe. O que mais me surpreendeu não é nem a Bolsa Americana, mas sim a Bolsa Europeia, né? Com tudo que aconteceu e todos os eventos e cenários e informações que chegam até nós, né, de que as coisas não estariam legal, mas pô, a gente não viu lá uma bolsa derretendo lá fora, né? Então, assim, é um mundo diferente, é uma percepção em relação a ativos diferente, talvez porque nunca se teve tanto participante no mercado que não fosse concentrado no investidor institucional, que tem uma cabeça mais profissional, né? E daqui a pouco uma visão, uma percepção de risco e uma visão de longo prazo diferente, né? Então hoje, como já está muito pulverizado e tem muita gente no mercado pessoa física também que não tem tanto conhecimento assim, acaba gerando, né, um outro tipo de comportamento no preço dos ativos, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, começar a levar isso em consideração, porque os participantes eles de fato eles estão mudando. Mas vamos lá, né? Olhar nossa bolsa aqui, ontem muito forte, né? Assim como o Marco falou aqui do dólar, né? Que não havia compra, que era pancadaria na venda, né? O índice, ontem impressionante a força que se tinha de compra no nosso índice, né? E de certa forma, né? Ele chegou num patamar que eu vinha, que tinha de projeção, né? Que era muito mais amplo, pô, assim, de verdade, eu imaginava assim, poxa, eu vou fazer essa projeção aqui, né, um pouco mais lá para frente, né? Mas o mercado ele saiu quando ele rompeu ali a região dos 110.500 pontos. Ele conseguiu ter muita força, ele foi muito direcional. O mercado ele foi muito direcional, a gente percebe isso pelo comportamento do mercado, né, no movimento de ontem. Nota que até a 1h30 da tarde, o mercado ele teve um tipo de um comportamento, né, com um viés assim de, pô, estou buscando aqui um topo. Né? Que de fato, quando a gente voltava para trás, né? A gente olhava aqui um pouco mais para trás, né? Essa região aqui dos 111 mil pontos era um topo, né? Então o mercado ele tinha uma certa aceleração. Quando ele passou essa região, aí chegou ali às 15 horas da tarde, o mercado entrou num processo de compra, movimento, né? Ele foi um processo de compra muito mais intenso, tudo que a gente percebe que até o ângulo do mercado, né? Ele acelerou a variação do preço dentro de um espaço de tempo, ela começou a ser acelerada, né? O que mostrou aqui uma certa intensidade, uma força compradora. Provavelmente entrou um outro tipo de player aqui atuando nesse momento do mercado.
E aí foi comprando, né, até as 4h15 da tarde, onde parou o movimento de compra e a gente entrou aqui num processo de ajuste, tá? Só que a gente chegou onde? 112.500 pontos, né? Que era o objetivo que se tem, né? Se eu fosse olhar aqui a sequência desse movimento, teria que olhar aqui para um cenário do mercado já olhando para 114 mil pontos, né, do índice futuro, né? Então seria uma continuidade aqui de um rally bem significativo, tá? Então existe esse espaço? Existe, né? Mas enfim, né, o que eu posso olhar, né, agora de curto prazo? Olha, acho que o mercado embarrigando, né, o mercado corrigindo um pouco o movimento de ontem, né, seria voltar aqui para a região dos 111.600 pontos, né? 111.550, 111.600 pontos. Acho que tem espaço aqui para um retorno, né? Para um repique para essa região, tá? Então, em função do movimento de ontem, tem sido amplo, não acredito que o movimento de hoje, a nossa quarta-feira, seja um movimento pequeno, né? Eu acho que abriu o jogo, teremos movimentos grandes hoje, teremos movimentos grandes amanhã, provavelmente teremos movimentos grandes sexta-feira. Então, para quem opera intradiário, né, quem faz day trade, eu acho que tem uma janela aí muito bacana para poder fazer essas operações, porque vão ter movimentos direcionais bem interessantes. Tem que ter cuidado com os viés? Com certeza. Né, porque imagina alguém vendido ontem, né, tendo que negociar e tendo que performar, né, no dia de ontem. Né? Então, assim, é complexo, né? Complexo esses pontos. Então tem que ter técnica, né, para poder assim, entender quais são os limites que o mercado tende a buscar, né? E fazer uma boa gestão de exposição do capital para conseguir performar dentro dessas janelas que se tem, né? Mas em função do movimento de ontem, acredito que os movimentos intradiários eles tendem a ser maiores hoje, amanhã e na sexta-feira. Tá? Então vai dar aí uma boa oportunidade para se jogar. Tá? E as ordens falei que as ordens daqui a pouco vão começar a ser inseridas já, porque a gente já está entrando no leilão de abertura. Falar em viés, um tema que o Edu trouxe aí. O Edu, você lembra aquela época em que o pessoal operava? 2008 isso, na época do subprime lá dos Estados Unidos, que o Banco Central fazia bastante leilão. Aí o dólar dava aquela estilingada para cima, o cara vendia esperando o Banco Central entrar para poder fazer a operação. Eu não sei se você pegou essa época. Fiz muito. Você lembra? E aí o cara vendia, Guga, o dólar subia, mas subia, você ficava, pelo amor de Deus, o Banco Central entra, pelo amor de Deus, ajuda. O Banco Central entrar, ajuda pro dólar cair. Se o Banco Central não entrasse, tomava umas fumbecadas, ou seja, operava completamente enviesado, esperando aí um milagre divino para acontecer. E não é isso que a gente Quem nunca, fazer, né? Quem nunca? Puta que pariu. Quem nunca, né? Que tempo. Tu sabe que esses movimentos dessas intervenções do Banco Central, tinha um cara, né, que ele me dizia o seguinte: Guga, agora tu acompanha, tá? Porque agora tu tem um preço onde o Banco Central intervém. Né? Então tu tem uma referência. Tem uma referência onde tu tem uma percepção de que quem regula, né, entende como se fosse um limite. O dia que o preço superar essa região, pode ter certeza, o mercado ele entra em tendência, porque o mercado, no seu natural, ele está querendo continuar o movimento. Tá? O mercado livre, leve e solto, ele está querendo continuar o movimento. Então, ok, teve uma intervenção artificial, né? Porque não era a vontade deles, né, tomar aquela posição. Tu é obrigado a tomar aquela posição, não é o mercado atuando livremente. Então, tu tem aqui uma informação de que existe uma tendência. Acompanha, né? Quando o mercado for superar essa região novamente, é porque está em tendência e a gente vai para outro patamar. Só que acontecia, né? Uma vez que o Banco Central intervém, e todo mundo sabe que o Banco Central está intervindo, tu tem ali uma notícia muito clara e muito tangível que traz um referencial para o mercado, imaginando que ali tem uma resistência, que dali não vai passar. Né? Então se cria uma falsa crença, uma falsa percepção do que está acontecendo. Mas a tendência mesmo, né, a estrutura toda do mercado, ele está mostrando, olha, existe uma tendência por uma determinada direção, né? E é nisso que tu tem que focar. E acredita, porque na verdade vai estar contra todo mundo, contra tudo e todos. Né? Mas quando passar, é dito e feito. E toda vez que a gente vê uma grande interferência, uma intervenção no mercado, e o mercado, obviamente, ele reage a favor num primeiro momento daquela intervenção, porém, né, se a tendência é predominante, a gente vai ver as coisas superar e vai ir para outro patamar que é além das expectativas. A gente viu isso com petróleo, né, no ano passado,
A gente viu isso com o minério de ferro no ano retrasado, né? A gente viu isso em 2008, né? com a questão dos hedge funds, né? Quando proibiram o aluguel das empresas das instituições financeiras, porque tinha se entendido que aquilo ali ia colapsar. Então, as tendências, né, e a mudança de comportamento, toda vez que tem uma certa intervenção, né, ela mostra com muita clareza que existe uma tendência muito forte. E ali a gente tem uma oportunidade para tomar a posição e performar forte no mercado. Então, só para trazer um pouquinho também, eu sou bem mais novo do que vocês, mas também tenho as minhas histórias aqui para contar. Muito mais. É que, na verdade, eu não sou velho, eu sou mal cuidado, é diferente. Sou mal cuidado, essa é a diferença. Gente, a Bolsa está abrindo com uma queda de 0,34 no leilão. E o dólar praticamente no 0 a 0, uma alta de 0,10. Por enquanto, Bolsa para baixo no leilão e dólar um pouquinho para cima. Lembrando que as bolsas lá fora tudo em alta. Amanhã, Edu, vamos falar do índice de preços ao consumidor, o dado mais importante da semana que vai sair. Beleza, Guga? Edu, agradecer a participação, obrigado pelo dia, bom pregão para vocês. Boixá, qual que é o seu Twitter mesmo que você vive dando call para nós lá? Eduardo Boixá 5. Depois entra lá, vou botando as coisas que estou fazendo. Eu tô meio parado, ontem eu não fiz praticamente nada, só mantive a minha compra de dólar e ien, mas tudo eu vou botando ali. Então vamos lá, meu. Qualquer coisa lá, vamos lá que vamos seguir o que o menino está fazendo. Gente, obrigado, viu? Até amanhã. Valeu. Abraço. E você vai continuar com a gente, que em 2 minutinhos a gente vai pro break e volta com o nosso convidado, Rodrigo Gatti. Segura aí, 2 minutos. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Muito bem, estamos de volta com o nosso pré-market aqui no canal da BMC. O mercado abriu, hein? Abriu a bolsa, abriu o dólar, bolsa com uma leve alta de praticamente 0 a 0 aí, 0,12. E o dólar caindo nesse momento aqui, deixa eu dar uma olhada na cotação do câmbio aqui, dólar caindo 0,17%, praticamente aí o mercado não tendo uma reação adversa. Ontem a Bolsa trabalhou em uma forte alta, o dólar trabalhou numa queda significativa, a Bolsa continua se sustentando acima dos 112 mil pontos. Na agenda do dia hoje a gente tem, já saiu, vamos procurar aqui, peraí, não é que a gente tem não, a gente teve, na verdade, né? Nós tivemos aqui um indicador que saiu, que foi vendas no varejo. Vendas no varejo aqui, acabou de sair o dado. Projeção era uma queda de 0,3, veio um pouquinho pior. O mensal veio 0,06%. E o vendas no varejo anual, que era uma projeção de 1,9, veio um pouquinho abaixo, 1,5%. Então as vendas no varejo aí veio um pouquinho pior do que o mercado imaginava. Bolsa continua uma leve alta, subindo agora acima de 112 mil pontos. E o dólar aí praticamente uma queda de 0,14. Meio que no 0 a 0, mercado abrindo, por enquanto, tranquilo, sem muita novidade.
Vou chamar o nosso convidado de hoje aqui. A gente está recebendo o Rodrigo Glatt, já está aqui na linha. Rodrigo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado mais vezes pelo convite. Sempre um prazer estar aqui ajudando vocês. Imagina, a gente que agradece a sua participação. Rodrigo, o mercado hoje aí amanhecendo muito na expectativa e mais dos acontecimentos futuros do que uma projeção. De uma certa forma, a gente está tendo aí, pelo menos lá fora, um início de ano bastante otimista. Talvez aqui a gente não tenha acompanhado o mercado lá fora, porque aqui a gente teve questões políticas no radar sendo mais forte do que o otimismo exterior. Como é que a gente pode prosseguir, pelo menos aí nesses 11 dias intensos de janeiro de 23? Eu acho que a gente tem visto um aumento da volatilidade aí, foi grande aí, né, nessas últimas semanas até, enfim. Mas eu acredito que a gente tem dois grupos, né, de investidores hoje. Eu acho que existe uma corrente de investidores institucionais no Brasil que ainda está sofrendo resgates, né, da indústria ainda, acho que por conta do desempenho aí ruim dos fundos, né, nos últimos anos, né, principalmente nos últimos 2 anos, 2 anos. E acho que, por outro lado, a gente tem uma volta do investidor estrangeiro aí mais confiante e mais otimista com o Brasil, né, no relativo em relação ao contexto global do que os próprios investidores domésticos, né? Então, a gente tem, por isso que acho que tem oscilado bastante, né? E acho que mais recentemente, nessa semana aí, a gente tem visto uma volta, acho que mais robusta aí desses investidores estrangeiros, né? A gente viu o dólar se apreciando aí bastante e a Bolsa também tendo dias bons aí, né? Tanto ontem quanto na própria segunda-feira, né? A gente teve aí um movimento de alta ontem, a gente estava até um pouco mais cedo aqui com o nosso internauta, as pessoas que nos assistem, mostrando aí um painel que a gente costuma chamar de mapa de calor. E estava vendo que as ações de varejo realmente subiram, mesmo com o índice, o IPCA ontem, vindo um pouquinho acima aí, as ações nesse setor acabaram subindo bastante. O movimento persiste na alta hoje, já que a gente está tendo uma alta lá fora, moderada, principalmente das bolsas americanas. E Estados Unidos, que realmente tem sido o olhar aí do investidor global, né? Porque a gente está tendo um movimento pontual aqui no Brasil por uma questão, como a gente já falou, política, né? Então, foge um pouquinho da tendência, mas o Brasil é um país, né, emergente que depende do investimento lá fora e principalmente os grandes fundos, né, a direção do mercado. Pode ver que os fundos realmente, os maiores fundos do Brasil têm uma posição muito pequena aqui dentro, né? A maior posição realmente estão com ativos lá fora. E por isso que o mercado tem acompanhado a fala do presidente do Banco Central americano, Powell. Ontem, em seu discurso, ele ainda manteve a questão da preocupação dos salários. E a gente tem um índice de preços amanhã lá e vai ser, né, o dado mais importante da semana. Como você está enxergando o movimento da principal economia americana nesse momento em que o Banco Central americano não deve cortar os juros para 23, mas tudo indica, pode até ser que a gente tenha uma notícia positiva aí de uma redução, já que o quadro inflacionário vem diminuindo e a recessão ficando um pouquinho distante do radar do investidor. Como você está olhando lá fora, a economia americana especificamente? Acredito que a gente já tenha passado pelo pico de inflação lá, né? E acho que já existe uma expectativa mais coesa aí no sentido de a gente ter um ciclo final, né, de juros aí entre 5, 5,5, enfim, que deve migrar aos poucos aí ao longo desse ano, né? Então, a gente não mudou a nossa opinião, a gente continua acreditando num processo ainda de aumento de juros, né? Apesar de ele já ser, acho que tem menos incerteza hoje no mercado em relação ao que tinha há 6 meses atrás, né? Mas o aumento de juros lá nos Estados Unidos, Rodrigo, você acredita? Sim, ele vai aumentar o juro ainda até para casa de entre 5 e 5,5 no final do ciclo, né?
mesmo com a inflação ainda vindo mais para, quer dizer, mais tranquilo, convergindo para um patamar melhor, né? A gente ainda deve ver esse aumento aí para não ter nenhum risco de que a inflação volte lá fora, né? Acho que não tem chance de ter corte de juro ainda, a gente está muito cedo ainda, né? Lembrando que, assim, as decisões do Banco Central, tanto no Brasil como no Fed, elas são mirando sempre mais longo prazo, né? Então, assim, a gente não está... os movimentos são muito mais lentos, né? Porque as economias são grandes, enfim, né? Não existe a função dos bancos centrais é transmitir credibilidade e confiabilidade para os mercados, né? E isso você faz com movimentos mais constantes, né? mais devagar, né? Então, eu acho que a gente está ainda nessa atuada ainda, né? E vamos continuar aí ao longo desse ano, ao longo do próximo, eventualmente, enfim. Mas a gente já tem visto nos números de inflação já arrefecendo e convergindo, né, para os patamares lá que são mais perto dos históricos, né? Então, aí, eu diria que a inflação histórica nos Estados Unidos deve estar entre 2%, 2,5%, enfim. Então, acho que essa é a meta do Fed aí para os próximos anos, né? Fazer um swap aí. O cara está preocupado com o aumento do salário lá nos Estados Unidos, vamos fazer um swap. Vamos fazer o pagamento para a gente receber o que ganha lá, né? O que ganha lá paga aqui, e o que paga aqui, né? E o que paga aqui vai para lá. Vamos começar a fazer o seguinte, começar pelo McDonald's, né? Aí você vai ver esse vai ser o famoso McDia feliz. Vamos fazer o atendente lá, receber o salário dos caras lá. Ô Rodrigo, para você que sintonizou agora, a gente está conversando com o Rodrigo Glatti, a bolsa com uma alta não, praticamente no 0 a 0, 0,04% de queda, e o dólar também uma alta muito singela ainda, com uma alta de 0,05%, o dólar que fez um movimento de queda bastante forte nos últimos dias, né? O dólar saiu de 5,50, o futuro foi para 5,28, inclusive a gente está aqui na tela com o dólar. O Rodrigo, falar um pouco da questão da crise que hoje assola o país, né? Crise de confiança. Eu acho que a crise que mais pode ser prejudicial para o mercado especificamente é a crise de confiança. E o governo, a nova equipe econômica, a Fazenda, vai ter que realmente lançar alguns pacotes aí de estímulo, pelo menos para cobrir o rombo fiscal, né? Ou tem sido a preocupação do mercado. Isso impacta diretamente no câmbio. A pergunta mais difícil que a gente faz para alguém que analisa o mercado financeiro é falar de câmbio, falar de dólar, né? O dólar 5, 6, 7, 2, 15, 78 é muito difícil. Mas olhando no movimento, principalmente a gente olhar, né? O gráfico ele é muito interessante para quem está iniciando no mercado. A gente tem as pessoas que acompanham o nosso canal aqui, são investidores, pessoas que operam principalmente os mini contratos. E você olhando o cenário da nossa parte gráfica, ele realmente mostra que é uma tendência de queda, porque ele vem desacelerando, vem uma queda, uma pressão muito grande. E o dólar não está tendo força para continuar subindo, né? A gente está vendo que não tem um movimento comprador, pelo contrário. Como você está enxergando agora, a gente teve aí já o dólar fazendo uma bela volatilidade nesse início de ano, e continua agora achatando aí, tentando trabalhar abaixo dos 5,20. E a gente está falando que está muito próximo aqui, está mais fácil trabalhar acima dos 5,20 do que voltar para os 5,25. Como você está enxergando o dólar nesse atual momento? Não estou falando para a gente falar de previsão de dólar no dia, né? Mas vamos falar aí dado o movimento econômico, o movimento de câmbio, o que você está percebendo em relação a isso? Acho que se você analisar puramente o dólar e o dólar contra as outras moedas, quer dizer, eu vejo uma tendência de valorização das outras moedas em relação ao dólar por conta da inflação ainda muito elevada nos Estados Unidos, né? Então, acho que essa é uma tendência mais clara aí, de mais médio prazo, vamos dizer assim. Agora, a questão é que no Brasil, a gente tem ainda a preocupação muito grande com o que vai acontecer com o cenário fiscal, né? Então, se a gente levar em conta as previsões mais pessimistas, né, de um cenário de fiscal pior, né, com aumento de gastos, né, enfim, com um cenário mais de recessão, né, ou de
de crescimento menor no Brasil, provavelmente a gente vai ver uma pressão, né, desse câmbio aí mais para cima. Então é isso que a gente tem visto. Eu acho que essa volatilidade do câmbio também nas últimas semanas é por conta disso, né? Você tem uma pressão global, né, de enfraquecimento do dólar, mas por outro lado no Brasil, com eventual deterioração fiscal, deveria valorizar o dólar, né? Então aí acho que depende muito no curto prazo, depende muito das notícias que saem, né? Então se a gente tem notícia ou ausência de notícias ruins, vamos dizer assim, né, ou notícias boas, o dólar ele se deprecia contra o real, né? Se a gente tem notícias ruins, o mercado aumenta o valor do dólar. Então acho que a gente está mais nesse trend hoje, né? Enfim, mas acho que no médio prazo, se houver uma melhora das expectativas com relação ao fiscal, eu acho que o dólar tende a se valorizar, o real tende a se valorizar contra o dólar aí nos próximos meses. Sim, concordo. E uma última pergunta para você, Rodrigo. O preço dos imóveis subiram acima da inflação do mesmo período aí nos últimos 8 anos. A maior alta aí nos últimos 8 anos. A gente consegue imaginar o próprio fato da instabilidade da economia com a volatilidade da Bolsa, as pessoas voltando um pouquinho para aquele velho ditado português, quem compra terra não erra. Então, será que a gente está vendo aí como o imóvel, por essa alta aí, o porto seguro do investidor? Eu acho que no Brasil realmente existe essa cultura de que o imóvel, né, enfim, é algo como reserva de valor, né, uma proteção, um ativo real que a gente chama, né. Eu só gostaria de lembrar que as ações das empresas, as empresas também são ativos reais, tá? Então, assim, às vezes você consegue defender melhor, né, seu patrimônio em empresas boas, né, empresas que geram caixa, né, que te pagam dividendos e retornos muito melhores até do que os próprios imóveis, né. Então, eu não vejo assim, e acho que existe uma mitificação dos imóveis no Brasil também, porque dependendo do ciclo que você pega, né, da janela de tempo que você pega, você passou muitos anos também sem ter correção de preços, né, sem o imóvel se valorizar. Então, é uma situação difícil. E acho que daqui para frente o cenário para o mercado imobiliário, acho que é um cenário muito mais difícil hoje, né? Eu vejo a gente vê a Selic aí perto de 14%, né? Quer dizer, dificultando aí o crédito, né? E o acesso, né? Para novos investidores. E por outro lado, vejo vários segmentos, né? Principalmente os dos mais compactos, principalmente aqui em São Paulo, você vê um aumento de oferta muito grande, né? Em algumas regiões, né, você vê vários prédios com o mesmo perfil, né? E tenho receio com relação ao se vai ver realmente demanda para esses imóveis, né? Então, eu acho que pode haver em alguns segmentos uma sobreoferta de imóveis que vai provavelmente pressionar preços para baixo, não só dos preços de venda dos imóveis, mas eventualmente até dos aluguéis, né, desses imóveis. Porque muita gente comprou esses imóveis naquela onda, né, quando o juro estava perto de 2, né, 3, enfim. E acho que comprou mais num perfil de investimento, né, para ter uma renda proveniente dos aluguéis. E não necessariamente isso vai se concretizar. Tenho receios com relação a isso aí nos próximos meses. Você está em São Paulo, Rodrigo? Sim. Eu estava lendo uma matéria, eu acho que foi, cara, essa semana, ou final de semana, da verticalização da Rebouças ali, que está saindo muito empreendimento, né? E para quem é aqui da região da Faria Lima, aqui, Zona Sul de São Paulo, cara, eu não atendo bastante empreendimento aí. Não sei se vai ter demanda para tudo isso, não, você tem razão. E você? Eu acho legal a revitalização da Rebouças, né? Uma avenida que ficou esquecida por muito tempo, né? Só que ela tem um acesso difícil lá por causa dos corredores, né, de ônibus. Mas está na vertical, mas, lá está subindo tudo lá, né? Mas tem essa preocupação também de que vai haver sobreoferta lá também. E você que está sintonizado com a gente aí, que chegou agora, a gente está conversando com o Rodrigo Glatt. E aproveitando, fazendo uma enquete aí na sua região, onde você mora, cidade, bairro, como é que estão os empreendimentos, os imóveis aí? Porque, pelo menos aqui onde a gente está situado aqui, Zona Sul de São Paulo, tem bastante imóvel
aparecendo no radar. Dando um overview, Rodrigo, rapidinho aqui para falar para quem sintonizou de como está o nosso mercado. Sem novidade, o Rodrigo. Bolsa 112 mil pontos, o índice futuro. Não sei se você opera mais esse tipo de ativo também. O dólar futuro aí também com uma queda de 0,02%. Ou seja, hoje, aparentemente, a gente tem um dia morno que vai aguardar o indicador, o principal indicador da semana, que vai sair amanhã nos Estados Unidos, às 10h30, o índice de preços aí, que é um dado que vai inspirar a preocupação do investidor. Última pergunta, Rodrigo, antes de finalizar sua participação, você está trazendo bastante informação para a gente. Falamos aí de Brasil, falamos dos Estados Unidos, queria falar um pouco de China, né? Não sei se você está acompanhando ou como você enxerga a questão da própria China, que teve um início de 23 extremamente otimista, principalmente com a redução de restrições de Covid e uma possível, né, injeção do Banco do Povo Chinês lá de dinheiro na economia. Como você está enxergando o segundo maior país aí do planeta? Eu acho que deve seguir essa tendência, né? A gente teve aí muitas restrições por conta dos procedimentos para a Covid, né? Principalmente no final do ano, né? E a gente viu isso impactando, né, no crescimento final da China, aí, que deve crescer na casa de 2%, 3%, né? Um crescimento bastante atípico se você pegar os últimos 20 anos, né? Muito abaixo da média, enfim. Mas eu acredito que isso realmente, acho que a economia deve voltar, né, a crescer num ritmo mais vigoroso para frente, enfim. E acho que vai retomar, né? Acho que ainda tem bastante coisa para construir, para acontecer na China, enfim. E o próprio preço do minério, né, que é uma correlação que a gente vê aqui com a China, né? Ele se recuperou de uma forma relevante aí nos últimos meses, né? Chegou a estar na casa de $80, está 120 mais ou menos, né? Então isso realmente é um sinal de que a atividade ainda está bastante aquecida lá, enfim, né? E isso tem beneficiado aí principalmente as ações da Vale, né? Que a gente viu, que é a nossa principal posição, inclusive no fundo hoje, né? Saindo aí da casa de 60 para quase 94, 95 reais, né? Então, enfim, acho que isso é uma amostra de que, de fato, a China tem mostrado aí sinais de recuperação mais vigorosos aí nos últimos meses, né? E que acho que devem perdurar aí para os próximos trimestres. Perfeito, então. O Rodrigo, queria agradecer muito a participação. A gente conversou aqui com o Rodrigo Glatt, sócio da GTI. Falei com você a primeira vez esse ano, um bom ano para você. E 23 a gente vai estar aí esperando mais vezes aqui na participação junto conosco no pré-market, tá bom? Valeu, obrigado, viu, Legal, cara? Bom bacana para você. Obrigado, feliz ano novo para vocês, para todo mundo, e a gente sempre vai estar aqui quando vocês precisarem. Abraço. Maravilha. Vamos lá, vamos dar sequência no mercado. Fala, Peter Santana, bom dia. O Francieudes Tavares também dando um bom dia para nós. Obrigado aí pela participação e pela audiência. Vamos dar uma olhada como é que está o saldo aí, como é que a galera está se posicionando muito. A gente está falando do saldo das corretoras aí. Aparentemente a exposição do mercado está sendo bastante comedida, né? Dado que a volatilidade também, deixa eu colocar aqui na outra ferramenta, o dólar já subiu bem, já voltou para casa dos R$ 5,40, alta de 0,28%. A gente está tendo aqui as posições comedidas, nenhuma instituição ainda com uma quantidade de contrato com volume significativo. Mais ou menos ali a gente tem o maior comprador agora com 630 contratos e a Necton é o maior vendedor do dia, vendendo 400 contratos. Então, ou seja, percebe por esse mapa aqui que a liquidez do mercado hoje realmente está um pouquinho reduzida e que o mercado está de lado, bolsa praticamente aí trabalhando muito próximo à estabilidade, com uma queda de 0,14%. Vamos ver se esse movimento aqui, a gente viu no dólar, vamos ver o mesmo movimento, a mesma ferramenta para o índice aqui, como é que está a exposição do índice futuro, ou seja, né, o índice futuro que é a mesma coisa que o índice Ibovespa, a mesma coisa não, né? É um outro ativo do que o Ibov, porém o futuro é um indicador aí, né, que mede o termômetro das principais ações.
O índice futuro é o índice, a ferramenta aí operada pelos traders de mercado financeiro. Quem é trader opera bastante. Também, ó, a gente tem um destaque de venda aí no índice futuro. 112 mil pontos, 111.914. 100 pontos aí acima do trabalhado agora. A gente tem destaque de venda para o BS. Então a gente tem uma instituição, praticamente o BS a gente não sabe quem aponta, mas geralmente, né, atuação de estrangeiro. Bolsa que abre 10h30. Mas a gente tem um destaque de venda maior aí. E o maior vendedor do dia, somado, ele dá os 4 principais compradores, né? Então, ou seja, é uma leitura aí, automaticamente o mercado um pouco mais pesado na venda aí, nessa largada. O índice, o dólar agora, que fez um movimento de alta, chegando a bater as máximas ou trabalha próximas máximas, com uma alta de 0,24, a gente fala, tem que ficar olhando os números aqui, então até peço, olhando de cabeça abaixo, praticamente aí trabalhando no 0 a 0. Gestão de risco traders, dando bom dia, Alex Fogaça. Olha, eu vou no seu restaurante, hein, Alex? Alex Fogaça, eu vou no seu... Dá um desconto para nós aí, faz um aceita VR aí lá no restaurante, aí, ó. Alex Fogaça prestigiando a gente, pelo menos no chat, Alex Fogaça. Regis Andrade, o Regis, que está todo dia com a gente também aqui, dando bom dia. Bom dia, gente. O mercado está apenas começando, muita coisa ainda para acontecer. Vamos fazer o merchan. Canal Minuto Soluções, dando bom dia a todos, é isso aí, vamos lá, vamos trabalhar na física e na jurídica, os caras não são brincadeira, os investidores. Para você que sintonizou agora, dando um overview do mercado financeiro como modo geral, vamos ver aqui. Saiu em vendas no varejo, né? Dizendo mais uma vez que a vendas no varejo veio um pouquinho abaixo da expectativa. O mensal era menos 0,3, veio um pouquinho pior, 0,6. E o anual, projeção 1,9, veio 1,5. O que esperar aí de agendas ou de indicadores importantes que irão sair ao longo do dia? Cara, hoje está fraco, hein? Hoje a gente só tem um. Fora o índice de preços na China, que vai sair 10h30 da noite. E aí só para quem opera criptomoeda, que vai estar posicionado, porque o mercado aqui já vai ter encerrado, a gente tem às 12h30 o estoque de petróleo que vai sair na economia mundial, né? 12h30, horário de Brasília. E as bolsas, como é que estão trabalhando agora? Como é que está o mercado? Praticamente otimista, tá? A maioria das bolsas, com exceção na Ásia, com exceção de Xangai, que fechou com uma queda de 0,24, as demais bolsas operam em alta. Ou fecharam em alta na Ásia, né? A Ásia fechou já. O pessoal está dormindo lá. E na Europa a gente tem as bolsas aí, a Alemanha, destaque de alta aí, quase 1%. Os Estados Unidos também trabalhando de forma positiva. A nossa bolsa nesse exato momento, vamos colocar aqui, vamos dar uma olhada, fazer só um movimento no gráfico, que o gráfico, lembrando, que é a ferramenta, deixa eu ver se está de 5 minutos, colocar de 5 minutos aqui, né? É a ferramenta mais fácil para quem está chegando no mercado poder enxergar esses movimentos, essa amplitude, né? Então a gente está vendo ontem ali o mercado saindo aqui, ó, com uma alta, olha, chegou a bater 112.600 pontos. E agora, nesse exato momento, a gente pode ver que essa linha aqui, está enxergando aqui, né? Dá o zoom. Essa linha aqui é do novo dia, do dia de hoje, né? Então a gente vendo de novo aqui aquela ferramenta que a gente observava, que é o histograma, uma ferramenta que mostra o fluxo dentro da ferramenta gráfica, a gente vê movimentos de queda ainda. Então a bolsa trabalhando abaixo dos 112 mil pontos, mas muito coladinho aos 112 mil pontos. E a doleta, deixa eu colocar aqui, você vai ver no gráfico o movimento de queda. Olha, eu vou falar uma coisa, tá? O gráfico, lembrando, hein? O gráfico é uma ferramenta bastante utilizada aí por alguns analistas. Eu não uso operando, nunca usei o gráfico para trabalhar, mas sim é uma ferramenta muito importante aí para quem está chegando no mercado poder analisar essas amplitudes aqui. Olha como o dólar caiu aqui, né? A gente está falando aqui desse ponto a esse ponto aí, ó.
São 57 pontos aqui o dólar. Um pouquinho menos, 54 pontos. O dólar que trabalha agora com uma leve alta, uma pequena alta, bem tímida. Mas o mercado ainda tem muita coisa para acontecer. Porém, o grande indicador do dia é o mercado que... o dado que vai sair... Estou lendo o chat aqui, que os caras estão falando do Alex Fogaça aqui, que não é o chefe, não. Não, eu acredito que é. É sim, claro que é. Como não? Pô, como não? E Luiz está dando bom dia para nós. Quem mais aqui? Ó, meu tio, é o tio dele, ó, é o sobrinho. Porra, não tem problema. O desconto acaba sendo o mesmo. Fala, Vander. Bom dia, Vander. Tudo bem? Alberto Costa dando bom dia. Miguel Marcelino chegou agora também. O Diego Ribeiro dando bom dia. Diegão, fala, bom dia, tudo bom? Vamos lá, ó. Vamos ter o desconto aí. É o verdadeiro, também acredito, ó. É o verdadeiro. A gente tem amanhã o dado mais importante da economia. O da semana, perdão, vocês me desconcentram aqui, ó. Com essa brincadeira do chat, eu perco a concentração. Mas deixa eu trabalhar. O dado mais importante da semana vai sair amanhã, o índice de preços nos Estados Unidos das 10h30. E esse vai ser o grande medidor aí, né? O Fábio Tessaro dando bom dia para nós. Pessoal, tudo chegando aí, né? Para avisar você que sintonizou agora, a gente teve um dado que foi o vendas no varejo, um pouquinho abaixo da expectativa, e as bolsas continuam trabalhando aí de forma mista. Nada muito para o gato agora por enquanto, o dólar trabalhando aí praticamente no próximo ao preço de fechamento, bolsa trabalhando ao preço de fechamento, a posição das instituições aí, dos grandes bancos do mercado que movimentam, estão sendo comedidas. Acho que 10h30 a gente tem agora, quando abre lá nos Estados Unidos, pode ter uma movimentação um pouquinho mais robusta, tem 10 horas, abre a papelada. Eu acredito que algum setor hoje vai continuar sendo o setor de consumo hoje, que talvez dite o ritmo do movimento do nosso índice futuro, já que ontem as ações de consumo subiram bastante aqui, como você pode ver rapidamente para a gente finalizar nesse monitor de mercado, mapa de calor aí, né? A gente teve ações como Magazine Luiza, Lojas Americanas, Via Varejo, Pets, Soma, as ações ali levando, içando o índice Bovespa acima de 112 mil pontos e o que trabalha nesse exato momento a 112 mil pontos. Então, mais uma vez aí, o indicador de vendas no varejo deve fomentar um pouco. Vamos ver se impacta de forma... Aí, ontem a gente teve um número que veio um pouquinho acima, veio um pouquinho pior do que o esperado, mesmo assim, essas ações subiram. A gente teve também um número um pouquinho pior do que o esperado e vamos acompanhar. Então, as ações abrem 10 horas da manhã e 10h30 abre a Bolsa Americana e aí o bicho pega, né? Então, quero agradecer a todos mais uma vez a audiência aí, a participação no chat, a interação e eu espero que todos tenham um ótimo pregão, um bom dia. Vocês vão continuar agora com o BMC News, com o Felipe Nascimento e a Paula Moraes e eu espero você aqui amanhã. Um beijo e obrigado. Valeu! BMC News, informação que gera valor.